Você costuma fazer pesquisa de preços antes de comprar algo? Pois é, essa é a orientação do Procon para garantir o melhor preço esse ano para seu ovo de Páscoa. Os valores estão com uma grande variação entre os estabelecimentos em Campinas este ano, segundo Francisco Toni, assessor da diretoria do Procon. O Procon de Campinas realizou no final de março e começo de abril, uma pesquisa de preços em 8 estabelecimentos comerciais aqui na cidade, sendo supermercados e hipermercados. Nós pesquisamos 134 itens. Dentre esses itens, ovos de chocolate, barras de chocolate, caixas de bombons e colombas pascais. Nós identificamos uma diferença de 125% de um mesmo produto de mesma marca, variando de estabelecimento para estabelecimento. A pesquisa acaba sendo um referencial para o consumidor, para que ele tenha uma noção do preço praticado pelo mercado, seja o preço mínimo, o preço máximo ou até mesmo o preço médio, para que ele tenha uma ideia exatamente do que pode significar uma economia no seu bolso, se de fato ele optar por pesquisar, razão pela qual o Procon orienta para que o consumidor não abra mão da própria pesquisa, até porque isso vai representar uma redução significativa no seu bolso, se for colocado tudo na ponta do lápis. A Páscoa será no dia 17 de abril e ainda dá tempo de fazer a sua pesquisa para achar o chocolate que cabe no seu bolso, já que, segundo o Procon, tem valores para todo tipo de orçamento. Nós encontramos uma diferença de 56% entre os ovos de Páscoa. A pesquisa também demonstra que o preço mínimo de um item específico, que é a barra de chocolate, custa R$ 3,99 e o preço máximo R$ 99,99 em um ovo de chocolate. Então, o consumidor deve avaliar primeiramente a sua situação financeira no momento, cada consumidor avaliar a sua situação financeira e, em razão disso, optar, se for o caso, no momento de dificuldade, pelas barras de chocolate que acabam sendo mais viáveis para o bolso do consumidor. Logo, a pesquisa demonstra que tem preços e valores para todos os gostos e os pais devem ficar, sobretudo, atentos com relação àqueles ovos de chocolate que tem o personagem licenciado, aquele personagem infantil, ou aqueles ovos que contêm o brinquedo dentro. Esses ovos, em regra, são mais caros dentre as categorias dos ovos de chocolate. Com o objetivo de orientar o consumidor na hora de sua escolha, o Procon disponibilizou no site oficial do órgão uma cartilha com dicas para a população realizar a sua compra. A principal dica que fica para o consumidor é: faça a pesquisa de preços. Tenha em mente que a pesquisa traz uma economia para o bolso do consumidor e o consumidor precisa ter o hábito, não só para Páscoa, mas em toda compra que for realizar, fazer a pesquisa de preços. Identificar, de fato, se esse estabelecimento ele divulga corretamente o preço dos produtos nas gôndolas, até porque muitas vezes o consumidor acaba se confundindo com os valores, então a informação deve estar clara para o consumidor. Verificar a data de validade desse produto. Muitas vezes o preço acaba sendo atrativo, mas são produtos que podem estar próximos da data do vencimento. Se o consumidor identificar um panfleto publicitário, uma oferta, e essa oferta tem uma data específica para ser cumprida, se ele for até o estabelecimento se negar a cumprir essa oferta, ele pode exigir. Então a dica é: guarde todos os panfletos, os anúncios recebidos por torpedo, até mesmo pela internet, para que ele possa exigir o cumprimento forçado dessa obrigação. Os ovos de Páscoa aumentaram em até 40% este ano do que em relação a 2021, segundo a Associação Paulista de Supermercados, a APAS. Apesar da alta nos preços, a expectativa do setor é positiva em relação ao aumento de vendas de chocolates. Olha, muito boas, né? É um período extraordinário para a gente. A nossa expectativa, assim como os últimos 2 anos, nós conseguimos vender todo o estoque
que nós temos, né, que isso aconteceu em 2021 e 2020. E o crescimento em relação aos anos anteriores, aí ao ano anterior, é em torno de 10%. Ainda segundo Horacir Cadete, a Páscoa é o segundo período de maior venda em volume de forma geral, perdendo apenas para o Natal. Ao contrário de outros setores do comércio que tiveram queda nas vendas durante a pandemia, 2020 e 2021 tiveram vendas atípicas. Algo que aconteceu nas duas últimas Páscoas de 2020, logo no início da pandemia, e 2021, que a gente ainda estava sofrendo com a pandemia, aconteceu algo inesperado, que foi quando chegou no domingo de Páscoa, não tinha mais ovos de Páscoa na loja. Então isso é algo que não acontecia nos anos anteriores à pandemia. Então, assim, as pessoas, acho que elas se tornaram mais solidárias nesse período, né? Todos quiseram externar mais o carinho pelo próximo, pelo parente, pelo amigo, talvez até pelas perdas que todos sofreram. A gente sentiu nesses últimos anos que houve um aumento no volume realmente de venda do produto.